Vamos para a palavra que o Senhor me deu aqui, saber qual a palavra? Atos capítulo 5, no versículo 17. Vamos aqui para a palavra, vamos receber o pão da vida, o alimento, vamos aumentar a nossa fé, porque a palavra de Deus, ela aumenta a nossa fé. Vamos para a palavra, vamos receber a nossa vitória através da palavra santa de Deus. Vamos alimentar a nossa fé. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém, Vera Lúcia. Senhor, eu te apresento a Vera Lúcia. Bom dia, Cássia Modesto. A paz do Senhor, Vera Lúcia. Ore por mim, estou precisando muito. Vera Lúcia, Senhor, meu Deus, eu oro pela Vera Lúcia, que está precisando de socorro, de ajuda. Todos aqui estão precisando muito. Todos aqui, Senhor, meu Deus, estão aflitos, angustiados, outros estão tranquilos, estão na fé, já estão em paz, estão confiantes. Mas essas pessoas, Senhor, que está perdendo a fé, que está fraco na fé, essas pessoas, Senhor, que estão aí, Senhor, meu Deus, Pai, precisando do teu socorro urgente, venha socorrer, porque o Senhor é Deus que socorre, o Senhor é Deus que faz milagre, o Senhor é Deus que faz maravilha, o Senhor é Deus que livra, o Senhor é Deus que faz sinais, o Senhor é Deus que, agindo o Senhor, quem impedirá? Amém? Atos capítulo 5, no versículo 17. Os apóstolos são milagrosamente tirados da prisão e dão testemunho perante o Sinédrio, o conselho de Gamaliel. Olha só. Deus vai tirar pessoas aqui da prisão. Irmã, não estou presa. Preso na droga, preso no cigarro, preso no adultério, preso no pecado. Quando fala de prisão, não está falando porque você está lá, que a pessoa está lá no cárcere, não. Quando fala de prisão não só material, como espiritual. Então, hoje Deus vai tirar pessoas de prisões aqui, com essa mensagem. Você crê? Eu creio. Eu creio que hoje Deus está tirando com essa palavra pessoas de prisões aqui, como Ele tirou os apóstolos. Louvado seja Deus e agradecido. Você é um servo de Deus, você é uma serva de Deus. Talvez você ache que você não está em prisão, né? Não, eu sirvo a Deus, eu vou para a congregação, eu oro, eu não sei o quê, né? Eu busco a Deus, mas eu não estou presa, não. Se os apóstolos estavam. Se os apóstolos estavam presos, presta bem atenção, tem vários tipos de prisões. Deus, louvado seja Deus, às vezes você está congregando, mas você está preso em sentimentos negativos. Às vezes você está preso na mentira. Às vezes você está preso na calúnia, estão levantando calúnia contra você. Às vezes você está preso porque não querem que você ore, não querem que você leve o evangelho. Às vezes você está numa prisão espiritual que não te dá oportunidade na congregação. Às vezes você está passando por prisão espiritual que você acha que não está preso, mas Jesus que sabe, conhece o profundo, o oculto e escondido. Jesus que sabe o nosso material e espiritual, ele trouxe uma palavra aqui, a qual ele está libertando pessoas, servos e servas deles que estão em prisões espirituais. É só prestar atenção na palavra. E levantando-se o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Olha só. Então, esse povo da seita dos saduceus, seita, por que é uma seita? Uma seita porque não crê no Senhor Jesus Cristo. Aquele que não crê no Senhor Jesus Cristo, lá eles são como seitas, né? São como seitas para Deus, são como seitas para Cristo. Por quê? Porque não crê no Salvador, não crê no Evangelho de Cristo. Ele pode até crer no Velho Testamento, mas não crê no Novo Testamento. Então é seitas. E aqui esse saduceu era seitas, e eles tinham inveja. Louvado seja Deus dos cristãos, dos apóstolos. E por causa dessa inveja, o que foi que aconteceu? Lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Por causa da inveja, olha só, Deus está falando com pessoas aqui. Por causa da inveja, você deixou de orar, hein? Por causa da inveja, você deixou de louvar.
Por causa da inveja, você deixou de congregar. Por causa da inveja desses saduceus que estão por perto de você, você está deixando de fazer alguma coisa. Mas o Senhor, com essa palavra, Ele veio te libertar dessa energia negativa que vem através da inveja. Você que não consegue mais orar na madrugada, você que não consegue mais para a vigília, você que não consegue mais louvar, que não consegue mais estudar a palavra. Antes tu tinha um amor tão grande pelas escrituras sagradas. Antes tu estudava a palavra de Deus, tu tinha prazer na palavra de Deus. Hoje, por causa da inveja, tu tá aí presa, não tem mais prazer. Mas o Senhor veio aqui, louvado seja Deus, com essa mensagem, libertar você, e você vai voltar a orar, você vai voltar a buscar a palavra, você vai voltar a ir para a vigília, você vai voltar a congregar, você vai voltar a evangelizar, porque você era um bom evangelista, mas os invejosos te prenderam espiritualmente, você, com palavras, e te abateram, te desanimaram, e você pegou, ficou nessa prisão aí, hoje não quer mais fazer a obra, hoje não quer mais louvar, não quer levar o evangelho, não quer mais servir o Senhor, só quer ser salvo. Não, Senhor, eu só quero ser salvo. Né? Você não deixou de querer tua salvação, mas hoje você não quer mais deixar Deus te usar. Hoje você está enterrando o teu talento por causa dos invejosos, por causa dos saduceus, por causa daqueles que vieram para te aprisionar, para te parar, para te calar. Mas o Senhor diz para você, nessa madrugada, nessa manhã, que hoje Ele te tira dessa prisão. E você vai sair glorificando o nome de Deus. Escute, e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas olha o que aconteceu de noite. Por isso que eu digo que o anjo nos visita de noite. Por isso que eu digo que o anjo nos visita na madrugada. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Você que não gosta de orar na madrugada, muitas das vezes tu está perdendo a oportunidade de contemplar a visita do anjo na tua casa. Muitas das vezes o anjo te visita na madrugada, preste atenção, o anjo foi aonde os apóstolos estavam à noite, o anjo foi lá abrir as portas da prisão e tirando-os para fora disse, escuta, e lançando mão dos apóstolos puseram na prisão pública, mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse, ide e apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Então, louvado seja Deus, o anjo foi na prisão e tirou os apóstolos daquela prisão. Por isso que eu disse no início da live que o Senhor nos visita na madrugada. E o que Ele pega você fazendo? Quem sabe você estava na prisão, está aprisionado na internet, está aprisionado no videogame, está aprisionado na prostituição, está aprisionado em lives de revelação, está aprisionado em lives que não era para te estar aprisionado, era para te estar orando. Era para tu estar levando o evangelho, era para te estar intercedendo pela tua família, era para te estar louvando, mas tu está aprisionado na televisão, tu está aprisionado no vício, tu está aprisionado em alguma coisa. Louvado seja Deus, mas o anjo, louvado seja Deus, por que tu foi aprisionado? Por causa da inveja. Eles foram aprisionados por causa da inveja, mas Jesus veio aqui te tirar dessa prisão. Jesus veio aqui com essa palavra e tirar você dessa prisão. Louvado dessa prisão espiritual, a qual não deixa mais, a qual não deixava mais você orar. Você não queria mais saber de orar, só de pedir oração. Você não queria mais saber de ler a palavra, só de pedir, me dá uma palavra, né? Assim que o povo chega, me dá uma palavra, ora por mim. Por quê? Porque são pessoas aprisionadas. São pessoas que são aprisionadas e não conseguem orar, não conseguem ler a palavra, não conseguem buscar a palavra, não conseguem buscar a resposta aonde está na tua Bíblia Sagrada. Louvado seja Deus, e entra de live em live pedindo oração porque você está aprisionado e não consegue você mesmo orar.
Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Então o Senhor, ele veio com essa palavra. Ele enviou o anjo onde você está. Ele está enviando esse anjo para te tirar dessa situação, dessa dependência espiritual. Você está sendo dependente de alguém que ora. Não seja dependente de mim, porque eu posso deixar de fazer a live. Louvado seja Deus, você tem que ser dependente de Deus. Você tem que ser dependente do Espírito Santo. Você não tem que ser dependente das lives de oração, das lives de pregação. Você tem que ser dependente do Espírito Santo. Você tem que ser dependente do Espírito de Deus. A perseguição está chegando, a proibição está chegando. Depois você não vai encontrar mais as lives de oração e de palavra, mas você vai estar dependente do Espírito Santo. Mas você vai estar levantado na oração, mas você vai estar levantado na palavra, mas você vai ter a palavra guardada no teu coração, porque muitas das vezes você está aí fraco, dependendo do pastor que ora, dependendo da irmã que ora, dependendo do irmão que ora, mas você não consegue se levantar. Mas eu quero dizer para você que hoje Jesus veio aqui com essa palavra, foi para levantar você, porque no dia que for chegado a proibição para nós não fazermos mais lives, levando o evangelho, orando por vidas, você vai estar pronto para orar, você vai estar de pé, orando e com a palavra guardada no teu coração. Louvado seja Deus, eu sempre falo isso nessa live. Eu não estou aqui para vocês serem dependentes de mim. Eu estou aqui para você se levantar em oração. Eu estou aqui para você ser dependente de Deus. Eu estou aqui para que você busque a palavra de Deus e não venha me buscar, mas venha buscar a palavra de Deus, porque no dia que eu não estiver mais aqui, você vai estar alicerçado na rocha. Louvado seja Deus. Eu não quero pessoas fracas. Eu quero pessoas fortalecidas em Deus. Eu não quero pessoas firmadas na minha oração. Eu quero pessoas firmadas em Deus. Eu não quero pessoas dependentes de mim, mas dependentes do Espírito Santo. Eu vou ligar para a irmã para ela orar por mim. Eu vou mandar mensagem para a irmã para ela orar por mim. Ei, confia que você orando, Deus ouve tua oração e responde. Confia que você orando, louvado seja Deus, Deus vai ouvir a tua oração e vai te socorrer. Confia, louvado seja Deus, que Deus ouve tua oração. Irmã, eu sou pecadora. E quem disse que eu não sou pecadora? E quem disse que os pastores não são pecadores? Quem disse que nós somos perfeitos? Quem é que disse isso para você? Eu vou lá com a irmã porque ela é perfeita. Quantas vezes eu disse para vocês que eu sou perfeita? Não, eu oro por vocês porque eu sou perfeita. Eu oro por vocês porque eu tenho fé. Eu oro por vocês porque eu sei que aquele a quem eu oro pode curar, pode mudar a tua história e muda também a minha história. Então se levante em oração. Se levante, louvado seja Deus. Feche a porta do teu quarto e ora. Louvado seja Deus, a oração é uma conversa com Deus. A oração, louvado seja Deus, engrandecido é você contar os teus problemas para Deus, contar os teus problemas para Cristo. Está enfermo, dobra teus joelhos, Senhor. Se você estudar o Evangelho, as pessoas se prostravam aos pés de Jesus, pedindo para ele curar. Então se prostra aos pés de Jesus. Irmã, não estou vendo Jesus. Você não precisa ver, você precisa crer. Bem-aventurado é aquele que crê. E se você crê, você é curado. Se você crê, você é salvo. Se você crê, você é batizado. Se você crê, você é renovado. Se você crê, a porta se abre. Se você crê, louvado seja Deus, você vai viver milagres. Louvado seja Deus, se você crê, a tua família será salva. Louvado seja Deus, o que você precisa não é ver, é crer. É crer, louvado seja Deus, e bem-aventurado é os que crê. Louvado seja Deus, agradecido, porque a fé é isso. A fé é você crer naquilo que você não vê. A fé é você crer naquilo que você não vê. A fé é você crer no impossível que você não pode fazer. Você pode crer no Deus do impossível, mas o impossível eu não posso fazer, você não pode fazer, mas Deus pode fazer. E você crer nesse Deus que você pode fazer. Presta atenção que o anjo tirou os apóstolos da prisão e disse para os apóstolos, o que ele disse para os apóstolos? Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Então o anjo tirou os apóstolos da prisão e disse para os apóstolos ir para o templo, e continuar ensinando.
continuar falando de Cristo, continuar falando do Salvador, continuar falando da ressurreição, continuar falando da vida eterna, continuar falando que Jesus veio nos salvar, nos libertar e que seremos salvos para Ele. Por Ele, eles foram para o templo levar a palavra. E olha o que aconteceu. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo. Então, essa libertação, gente, essa libertação dos apóstolos, a visita do anjo aos apóstolos na prisão, tudo aconteceu à noite, na madrugada. Você está entendendo o poder? Você está entendendo trabalhar da oração na madrugada? Você está entendendo por que é uma grande luta para as pessoas orarem na madrugada? Por que as pessoas passam a noite dormindo? Ou passam a noite fazendo o que não deve, vendo o que não deve, entrando onde não deve. Mas quando é para orar, a pessoa não consegue. É uma guerra espiritual. Sabe por que essa guerra espiritual? Porque se tu orar na madrugada, meu querido, minha querida, o anjo vai vir te visitar. Porque se tu orar na madrugada, pode ter certeza que o anjo vai te tirar de prisões. E se tu orar na madrugada, pode ter certeza que portas vão ser abertas. Se tu orar na madrugada, louvado seja Deus, pode ter certeza que Deus vai agir, louvado seja Deus. Então, na madrugada, houve esse processo de libertação. Mas é por isso que você passa a guerra. Se tu não consegue acordar, você mesmo coloca um despertador, pelo amor de Deus. Te esforça. Você não precisa passar a noite toda orando. Você pode orar uma hora, com fé. Louvado seja Deus. Escolhe um horário na madrugada. Escolhe meia-noite. Ai, mãe, eu durmo cedo. Se fosse vendo um filme, não dormia cedo. Se fosse na fofoca, não dormia cedo. Se fosse na festa, não dormia cedo. Não é verdade? Mas para orar, meu querido, aí você quer dormir cedo. Ah, para orar você tem sono. Para falar com Deus você tem sono. Ei, mas louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Coloca esse bendito telefone para despertar. Coloca esse bendito telefone para despertar e você acorda com sono. Ai, Senhor, não, mas eu vou orar. Lava esse rosto, dobra os joelhos. Quando pensar que não, passou o sono. Quando pensou que não, o Espírito Santo está te renovando. Quando pensou que não, o Espírito Santo está te levando, seja Deus, te avivando. Quando pensar que não, você está sentindo a presença do anjo junto com você no quarto. Quando pensar que não, o Espírito Santo está te tocando, você está sendo curado, você está sendo liberto, o anjo está abrindo porta, você está sendo renovado, louvado seja Deus. Aí você vai dormir de novo, tranquilo. Louvado seja Deus engrandecido. Gente, 2 horas da manhã eu estava orando. 2 horas da manhã com frio, aqui tá frio. Louvado seja Deus, no calor é mais fácil. Mas no frio, a cama te chama. Você quer estar no cobertor, você quer estar aquecido. Coisa difícil é orar no frio. Por isso que o Senhor fala que a vinda dele que não seja no inverno. Que a gente ore para que a vinda dele não seja no inverno. Sabe por quê? Porque a pessoa vai estar fria. O que o inverno faz? Ele esfria a gente, não esfria? Pois é, essa comparação que Jesus não volte no inverno é que ele não volte quando pessoas estiver fria, quando pessoas não estiverem orando, quando pessoas não estiverem buscando a palavra, quando as pessoas não estiverem na presença dele, em comunhão com ele, na vida com ele. Então, o inverno representa esse frio. Na tua oração na madrugada tem resposta para você. Você está renunciando o teu sono? Eu estou renunciando o meu sono. Louvado seja Deus, não é em vão. Tem resposta, tem milagre, tem portas abertas, tem cura, tem salvação, tem livramento. Você tem renunciado 1 hora de oração, pelo menos, na madrugada? Tem colocado despertador, louvado seja Deus, para acordar? Gente, de segunda a sábado, eu coloco despertador. Porque tem vez que o Espírito Santo me acorda. Aí o que acontece? Aí eu lá vou dormir de novo. Ele me acorda sempre 3 horas da manhã ou antes das 3. Aí sabe o que acontece? Acaba de eu querer dormir de novo.
E aí posso passar do horário. E aí o que que faz? Aí eu coloco o despertador. Se eu estiver muito cansada, se eu for dormir tarde, eu coloco o despertador porque eu sei como a minha carne tá. Aí eu acordo com sono, gente. Eu acordo cansada. Aí o que que eu faço? Lavo meu rosto. Vou orar, vou estudar a palavra. Quando penso que não, eu estou aqui, desperta. Por quê? Porque o Espírito Santo me despertou. Então, você pensa que nem todas as madrugadas eu estou lá, né, desperta, cheia para orar, não. Tem momentos na madrugada que eu acordo com sono, mas eu renuncio o meu sono, eu renuncio minha carne, eu renuncio meu cansaço, eu renuncio o frio para orar. Sabe por quê? Porque eu sei que na oração da madrugada eu terei vitória, vocês terão vitória. Tá entendendo? É renúncia, gente. É renúncia. Você quer bênção, você não quer renunciar. Você quer bênção, louvado seja Deus, e você não quer obedecer a palavra. Você não quer se esforçar. Você se esforça para ir atrás do trabalho. Você se esforça para construir uma casa. Você se esforça para você conquistar o que você quer. Então, nós precisamos ter esse esforço de oração na madrugada para receber aquilo que Deus tem para entregar para nós. E o que eu digo para vocês, o que Ele tem para entregar para nós, gente, é muito maior, é muito melhor. É portas abertas. Louvado seja Deus, é cura de câncer. Louvado seja Deus, é prosperidade. Louvado seja Deus, é salvação, é libertação. Mas é um povo que quer estar dormindo ou então quer estar em entretenimento que não é buscando a Deus. E aí o que aconteceu? Eles saíram e, ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e todos os anciões. Enquanto eles estavam pregando, os sacerdotes foram fazer uma reunião, hein? Olha só. Os saduceus foram fazer uma reunião. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele convocaram o conselho. Lembra lá da mensagem de ontem? Houve um conselho para colocar Daniel na cova dos leões. Agora estava tendo outro conselho, outro mau conselho contra os apóstolos. E aí eles falam: e a todos os anciões dos filhos de Israel, e enviaram servidores ao cárcere, para que de lá os trouxesse. Olha aí, gente, olha só. Eles mandaram buscar os apóstolos no cárcere. E os apóstolos estavam onde? Pregando a palavra no templo. Nós servimos o Deus do impossível. Nós servimos um Deus que tem direção certa para a nossa vida. Nós servimos um Deus, louvado seja Deus e agradecido, que quando as pessoas estão lá colocando nas prisões, Deus está nos tirando das prisões. Olha aí o poder de Deus. Tem pessoas que te colocaram em prisões, mas Deus está te tirando dessa prisão. Tem pessoas que acham que você está na prisão, mas Deus já te tirou da prisão e você está levando o evangelho. E você está em posição de oração. E você está em posição de batalha. E você está servindo a Deus, louvado. Mas eles acham que você ainda está na prisão. Deixa eles acharem. O importante é o que Deus está fazendo na tua vida. E aí eles foram lá, né? Eles mandaram irem aonde estavam onde eles achavam que estavam os apóstolos presos. Tremendo isso, né? Aí o que aconteceu? Mas tendo lá ido, os servidores não os acharam na prisão. E voltando-lhe anunciaram. Aí chegaram com eles e deram a notícia. Eles não estão presos. Eles não estão na prisão. Imagina aí, né? Imagine, os poderosos prenderam os apóstolos, achavam que eles estavam lá no cárcere, acorrentados, a porta trancada, não é assim? Louvado seja Deus, mas ele já estava no templo pregando a palavra. Ninguém pode prender o Espírito Santo de Deus. Ninguém pode prender, ninguém pode calar a boca de Deus. E os apóstolos eram boca de Deus. E os apóstolos, louvado seja Deus, o Espírito Santo estava sobre a vida deles.
Louvado seja Deus, e os apóstolos não poderiam ficar presos, porque era tempo de levar o evangelho. Era tempo de continuar a obra, porque o Senhor Jesus deu a comando para eles, deu a ordem para eles: ide por todos os lugares, levai o meu evangelho. Então Jesus estava garantindo os apóstolos enquanto eles estavam fazendo a obra. E os apóstolos, louvado seja Deus, eles passaram por prisões, mas sempre os anjos iam e tiravam os apóstolos das prisões. Tirou Pedro, tirou Paulo, louvado seja Deus, tirou João da prisão, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então eles chegaram, os guardas chegaram e disseram, achamos realmente o cárcere fechado. Agora preste atenção, o cárcere não estava violado, o cárcere estava fechado. Dá para você entender? O anjo tirou eles da prisão. Gente, é muito mistério de Deus. É um impossível alguém passar pela porta fechada. Mas Deus é tão poderoso, tão poderoso. O poder de Deus é tão grande que eles passaram pela porta fechada. Isso é sobrenatural, isso é fé, isso é milagre, isso é Deus. Isso é Deus que estava na vida dos apóstolos. Ei, você tem um Deus que faz maravilha. Você tem um Deus que faz o sobrenatural. Você tem um Deus que faz o impossível. Você tem um Deus, o Deus que faz milagre. Você tem um Deus contigo, louvado seja Deus. E eles pegam e falam aqui, dizendo, achamos realmente o cárcere fechado. É isso que nós temos que crer e entender, que nós temos um Deus todo-poderoso. Um Deus todo-poderoso, que Ele é poderoso para entregar o teu milagre nessa manhã, nesse raiado dia, 5h32 da manhã. Louvado seja Deus, engrandecido, presta atenção. Os teus inimigos acham que vão te encontrar no cárcere. Os teus inimigos acham que você vai te encontrar morto. Os teus inimigos acham que vão te encontrar na derrota. Mas o anjo vai te tirar dessa derrota. O anjo vai te tirar dessa aflição. O anjo vai te tirar, ele está te tirando. Louvado seja, os teus inimigos estão esperando a tua queda. Os teus inimigos estão esperando a tua morte. Os teus inimigos estão querendo que você ver nessa situação, mas escute, essa palavra veio para dizer que o Senhor está te tirando dessa situação. Os teus inimigos vão te procurar no mesmo lugar, mas você não vai estar. Os teus inimigos vão te procurar na UTI, tu não vai estar. Os teus inimigos vão te procurar a tua família lá na UTI, ela não vai mais estar. Os teus inimigos vão procurar teus filhos na droga e ele não vai estar. Os teus inimigos vão procurar, louvado seja Deus, agradecido, você desempregado e você não vai estar. Os teus inimigos vão procurar você na solidão e tu não vai estar. Os teus inimigos vão procurar que você vai estar divorciado e você não vai estar. Os teus inimigos vão te procurar no lugar aonde eles te colocaram. Mas eu quero dizer aquilo que o Senhor veio dizer através dessa palavra, que o anjo está te tirando desse lugar. E eles vão falar, ela não está mais em depressão, ela não está mais desempregada, ela não está mais perseguida, ela não está mais humilhada, ela não está mais no aluguel, ele não está mais aflito, ele não está mais querendo tirar a vida dele, querendo tirar a vida dela, ela não está mais nas drogas, ela não está mais no prostíbulo, ela não está mais no adultério, ele não está mais no pecado, ela está levando o evangelho de Deus, ele está levando o evangelho de Deus, eles estão lá no templo falando do milagre. Eles estão lá falando que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus tirou eles da prisão. Louvado seja Deus, e a porta continuou fechada. Deus é maravilhoso, né? Deus é maravilhoso. Dá para você entender o poder de Deus. Quando nós entendermos que nosso Deus é poder, é poderoso, nós vamos viver milagre. Se você não vive milagre é porque você ainda não entendeu que Deus é poderoso para fazer milagre. Não tem impossível para Deus, gente. Não tem. O impossível seria Deus dar o filho dele por pecadores. E ele fez esse impossível. Presta bem atenção, tu ia dar teu filho por pecadores? Tu ia entregar a vida do teu filho por pecadores? Tu não ia. Deus fez esse impossível. Ele pegar o filho dele e dar o filho dele como cordeiro pela nossa vida, por pessoas pecadoras, por pessoas miseráveis, por pessoas que não tinham valor para a humanidade.
mas para Deus tinha valor. Louvado, não, você tem valor, nós temos valor. Louvado seja Deus. Você está passando por alguma situação, mas presta atenção que você tem um valor para Deus e Ele vai te tirar dessa vida. Ele vai te tirar dessa história triste. Ele vai te tirar, Ele vai secar tuas lágrimas, Ele vai colocar um sorriso nesse rosto. Você que tem chorado, chorado tanto. Louvado seja Deus, agradecido, exaltado, o Senhor vai te alegrar, porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem amanhã. A tristeza não é para sempre, o deserto não é para sempre, a tempestade não é para sempre, mas a palavra de Deus é para sempre. As promessas de Deus é para sempre. As promessas de Deus estabelece, se cumpre, se firma. Louvado seja Deus, elas acontecem, louvado, elas se materializam. Louvado seja Deus, agradecido. Então viva aquilo que o Senhor está te prometendo. Viva de milagre, viva de fé, viva de poder de Deus. Poder de Deus não é você cuspir fogo. Poder de Deus não é você estar sapateando. Poder de Deus não é você estar revelando a vida de ninguém. Poder de Deus é você viver milagres, é viver da fé, é viver sobre a proteção do Deus Todo-Poderoso que já te tirou da cova dos leões, que já derrubou o gigante, que já abriu porta. Louvado seja Deus, que já fechou porta, que já envergonhou os teus inimigos. Louvado seja Deus, agradecido. Isso é poder de Deus, é saber que o teu Deus, o nosso Deus é poderoso e que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja dele. As portas do inferno não vai prevalecer contra a tua vida. Poder de Deus é viver da palavra. Poder de Deus é viver crendo na palavra. Poder de Deus é crer nas promessas de Deus. Poder de Deus não é revelação, porque as pessoas acham, olha só, Deus está lá, aquela pessoa está cheia de poder, porque está revelando, porque está curando. Ei, poder de Deus é você crer na palavra dele. Poder de Deus é você viver aquilo que ele colocou no teu coração. Poder de Deus é você viver da fé, louvado seja Deus. É viver crendo nas promessas que ele te prometeu. É viver crendo que ele é poderoso para mudar a tua história, para cumprir a palavra dele na tua vida. E hoje, louvado seja Deus, você vai viver poder de Deus. Hoje você vai viver o grande, o maior de Deus, porque Deus enviou o anjo nessa madrugada para ir aonde você está, na tua casa, no hospital, na UTI, no teu carro. O Senhor enviou o anjo no teu trabalho. O poder de Deus, louvado seja Deus, está te visitando. O poder de Deus está visitando essa pessoa que está enferma. O poder de Deus está visitando essa pessoa que está aí com câncer. O poder de Deus, a palavra de Deus poderosa, está visitando você que está com câncer. O poder de Deus está visitando você que está desempregado e você vai trabalhar, você vai passar por essa porta. Para você a porta está fechada. Você já bateu em tudo quanto é porta querendo emprego. Pois o poder de Deus, ele está dizendo para você que você vai passar por essa porta. Você vai trabalhar, você crê, é poder de Deus. Poder de Deus é crer que ele envia anjo para te abençoar. Ele envia anjo para te tirar da situação difícil. O poder de Deus vai me tirar dessa terra e vai me colocar na terra que ele quer, para cumprir a promessa dele. O poder de Deus, louvado seja Deus, agradecido e exaltado, está abrindo portas para mim e para você. O poder de Deus está mudando história aqui para mim e para você. Isso é fé, isso é fé. Se você crer no poder de Deus, na palavra de Deus, no Deus que tu ora, no Deus que tu busca, no Deus que tu clama, no Deus que tu tem chorado, no Deus que tu tem buscado, se tu crer no poder dele, tu vai viver milagre. E tu vai viver grandes milagres, não é pequenos milagres, é grandes milagres. Louvado seja Deus e agradecido. O poder de Deus foi tão grande que ele abriu o mar. O poder de Deus foi tão grande que ele derrubou o gigante através de Davi, que era pequeno. O poder de Deus foi tão grande que os apóstolos saíram do cárcere estando com a porta fechada. Não tinha violação na porta. Louvado seja Deus. E eles vão falar que o teu Deus é poderoso. Eles já falam, né? Eles já falam. Não mexe com o povo de oração. Não mexe com o povo que vive de joelho. Não mexe com o povo que vive de joelho. Não mexe com o povo que vive dobrando os seus joelhos. Não mexe com o povo que vive se prostrando para o Deus vivo. Não mexe com o povo, louvado seja Deus e agradecido. Preste atenção. Sem fé
É impossível agradar a Deus, mas com fé você vai receber o teu milagre. Você vai receber, Marlene, o teu trabalho. Você vai receber a tua porta aberta. Ah, não tenho mais idade para trabalhar. Me mostra na Bíblia. Me mostra na Bíblia onde foi que Deus disse para um dos seus que tu não tem mais idade para trabalhar. Ei, você tem um Deus que essa idade que diz que você não pode mais trabalhar, ele abre porta para você. Ele não tem porta fechada. Louvado seja Deus, ele te dá vigor. Louvado seja Deus, você vai trabalhar nesse lugar. Louvado seja Deus, e vai fazer muito melhor do que muito novinho e muito novinha. Com responsabilidade, com zelo, com compromisso. Louvado seja Deus e agradecido. Tem mulheres aqui, né? Dizendo, eu não tenho mais idade para trabalhar. As pessoas dizem que você não tem idade para trabalhar, mas você tem um Deus que te coloca no trabalho e mostra que você tem idade, vigor, e você tem um Deus que te renova, que te sustenta. Louvado seja Deus e agradecido. Você dá muito ouvido ao que os outros falam. Temos que dar ouvido ao que Deus fala através da palavra dele. Temos que dar louvado ouvido ao que Deus fala a palavra dele. Você dá muito ouvido, a fulano está com inveja de mim, o ciclano está com inveja de mim. Se você tivesse escutado essa mensagem, os apóstolos foram presos por causa da inveja. Mas o que foi que aconteceu? Deus enviou o anjo para tirar os apóstolos da prisão. Você que está aí sendo perseguido por causa da inveja, o Senhor está enviando o anjo para te tirar dessa situação. Basta você buscar a palavra, guardar a palavra. Você tem um Deus, louvado seja Deus, que ele predomina todas as coisas. Deus do céu, vocês precisam guardar a palavra de Deus. Nós precisamos viver a palavra de Deus. Nós precisamos tomar posse da palavra de Deus. Você está ouvindo a palavra, você tem que tomar posse para a tua vida. Senhor, eu tomo posse. Que eu tô vivendo essa situação por causa da inveja. Por causa da inveja, o Espírito Santo está aqui. E você está passando por situação por causa da inveja? Os apóstolos foram presos por causa da inveja. Pois o Senhor enviou o anjo e tirou os apóstolos daquela prisão, daquele cárcere. Eles estavam livres e você vai sair daqui livre. E você vai sair daqui trabalhando. E você vai sair daqui dessa live com a tua vitória. Hoje eu vou sair daqui da live com a minha vitória. Deus das revelações, né? Deus da revelação, louvado seja Deus. Vamos continuar. Eita, que eu amo esse Deus. Eu amo a palavra de Deus, gente. Aí vamos lá. Então o capitão do templo e os principais do sacerdote, ouvindo estas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. E chegando anunciou-lhe dizendo: Eis que os homens que encerraste na prisão estão no templo, ensinam ao povo. Olha aí, eles chegaram com ele e foram dar notícia. Ei, os homens que tu prenderam, tu estava com inveja da Nádia? A Nádia tá lá, contando vitória. Tu tava com inveja da Ivanilda? Olha lá, a Ivanilda recebeu outra promoção. Tu tava com inveja, louvado seja Deus, da Lu? Olha lá, a Lu recebeu, olha lá onde a Lu tá lá naquela promoção. Tu tava com inveja da Anadélia? Olha lá onde a Anadélia tá viajando, tá passeando, tá mais bonita. Tu tava com inveja, louvado seja Deus e agradecido. É assim que vão falar. Vão falar assim. Louvado seja Deus engrandecido. Olha aqui. E chegando anunciou-lhe dizendo: Eis que os homens que tu encerraste na prisão estão no templo, ensinando o povo. Então, esse invejoso aí, vamos falar para esse invejoso, para essa invejosa, vamos falar assim: sabe onde é que ela tá? Tá lá na outra cidade. Eu creio, Jesus. Esse invejoso vai falar assim, essa invejosa. Sabe onde ela tá? Ela tá com um ótimo marido que Deus deu. Sabe onde ele tá? Ele tá com uma ótima esposa, com uma mulher sábia, edificadora, que Deus deu para ele. Sabe onde que ele tá? Louvado seja Deus engrandecido. Ele tá louvando a Deus. Louvado seja Deus engrandecido. Eles, chegaram aqui com aqueles que tinham inveja dos apóstolos e falaram para eles, louvado seja Deus engrandecido. Sabe aonde que eles estão? Eles estão no templo falando desse Deus. Eu quero dizer para você que pessoas que têm inveja da tua vida vai falar
Louvado seja Deus, eles estão no templo. Ela está falando que o Deus dela abriu a porta. Ela está falando que o Deus dela respondeu a oração. Ele está falando que o Deus dele abriu a porta. Eles continuam falando do Deus deles. Oh, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Dá para você entender? Dá para você aumentar a tua fé com a palavra de Deus? Dá para você saber que o teu Deus é grande? Dá para saber que o teu Deus é maior do que aqueles que têm inveja da tua vida? Dá para você saber que a palavra de Deus é mais poderosa do que a palavra daquele que diz que você não vai conseguir? Dá para você entender que a palavra de Deus é mais poderosa do que aquele que diz que você não vai casar, que você não vai trabalhar, que você não vai ter tua casa própria, que tua família não vai se salvar, que você não vai se salvar? Dá para você entender que a palavra de Deus tem mais poder do que a palavra do que são contra você, do que tem inveja de você, do que amaldiçoa você, do que faz macumba para você, do que faz oração contra para você, do que faz feitiçaria para você? Dá para você entender que a palavra de Deus é mais poderosa do que toda palavra lançada contra você? Quando você entender isso, você vai viver milagres. Quando você entender isso, você vai viver poder de Deus. É isso que nós precisamos entender, porque é um povo que vive pedindo oração, é um povo que vive pedindo busca de oração, é um povo que vive com medo de macumbaria, com medo de inveja, com medo de feitiçaria, com medo de oração, mas não é um povo que vive pedindo o poder de Deus. E o poder de Deus, louvado seja Deus, é você viver pela palavra, crendo nesse Deus que abre porta, crendo nesse Deus que liberta, que salva, que resgata, que restaura, que muda a história, que faz o impossível, que deu o filho dele por você. Oh, coisa maravilhosa. O poder de Deus irá arrebatar a igreja. O poder de Deus não vai deixar a igreja, louvado seja Deus, na prisão. O poder de Deus não vai deixar a morte vencer a igreja. O poder de Deus não deixou a morte vencer a Cristo. Estamos no final do tempo, estamos perto do arrebatamento, estamos perto do anticristo ser levantado. Estamos perto, louvado seja Deus, ele está aí trabalhando, né? Ele está aí trabalhando escondido, como eles falam. Eles estão nos conselhos escondidos. Eles estão aí criando, tramando e fazendo tudo, louvado seja Deus, para que eles sejam apresentados, para que o reino deles venha reinar no mundo, porque o reino do mundo não é de Deus, não é verdade? Louvado seja Deus, o mundo, não, quem reina não é Deus. Deus reina na terra, mas o mundo representa Satanás, gente. Então Deus não reina, o reinado de Satanás é o mundo. O mundo é do maligno. Nós não somos do maligno. Louvado seja Deus, nós somos de Deus. Nós somos o povo de Deus. O mundo não representa a terra. O mundo representa Satanás. Quando nós falamos do mundo, é porque nós estamos falando que o mundo já é do maligno, é porque ele é que reina no mundo. Louvado seja Deus, mas Jesus reina na terra. Jesus reina na igreja. Louvado seja Deus e agradecido. E o Senhor tem mostrado o teu poder de geração em geração. O Senhor tem mostrado o teu poder, meu Pai, para os médicos. O Senhor tem mostrado o teu poder para a ciência. O Senhor tem mostrado o teu poder para os ateus, para os incrédulos. O Senhor tem mostrado o teu poder, meu Pai amado. E o Senhor vai continuar mostrando o teu poder, porque nós cremos no Deus do impossível. Nós cremos num Deus poderoso que vence o mal, que vence o câncer, que vence a AIDS, que vence, meu Deus e meu Pai amado, a paralisia, que vence o pecado, que vence a morte, que ressuscita. Meu Deus e meu Pai, num Deus de vida e vida com abundância, meu Pai, eu creio no teu poder e eu já te agradeço. Eu já te agradeço pelas curas. Eu já te agradeço pelo milagre. Eu já te agradeço pelas portas abertas. Eu já te agradeço, meu Deus. Eu já estou te agradecendo pelos milagres que eles estão recebendo nessa madrugada, que eu estou recebendo também nesse raiado dia. Eu já estou te agradecendo, meu Deus, porque o povo de fé, ele já te agradece antes, meu Deus, de até ver o milagre, porque nós sabemos em quem nós temos crido. Eu sei em quem eu tenho crido. É o Deus que levantou o paralítico, que estava paralítico na minha casa. É o Deus que tirou o câncer da minha vida. É o Deus que tirou o mioma que estava dentro de mim. É o Deus, louvado seja Deus, que nunca deixou, meu Deus, meu Pai amado, a mão humana tocar no meu corpo, mas que a mão divina tocou no meu corpo, tocou na enfermidade e tem me curado. E essa mão divina está tocando em vidas aqui. Essa mão divina está tocando em enfermos aqui.
Essa mão divina está tocando em pessoas, está tocando nesse teu coração que está cansado, que está fraco. Essa mão divina está tocando nesse teu rins. Essa mão divina está tocando em você e te dando a vitória. Está tocando no teu sangue, louvado seja Deus. A mão divina do Senhor está sobre nós. A mão divina está sobre a tua casa. Coloca no teu coração, pelo amor de Deus, Deus, as tuas mãos. E que a luz divina do Senhor está sobre a tua vida, gente. Coloca no teu coração. Louvado seja Deus, que a luz de Deus está sobre a tua casa, está sobre a tua saúde, está sobre as tuas finanças. O inimigo quer que você fique desesperado. O inimigo quer que você perca a tua fé. Preste atenção que os apóstolos estavam presos, mas eles estavam tranquilos, porque eles sabiam em quem eles tinham, quem eles criam. E o anjo veio e tirou os apóstolos de lá, e os apóstolos continuaram pregando. Fique tranquilo, você tem um Deus que faz milagre. Você tem um Deus que muda a tua história. A tua história vai mudar, a tua história está mudando. O que falta é você mudar as palavras que saem da tua boca. Eu estou vivendo o milagre, eu vou viver o milagre, eu vou ver o meu filho servindo a Deus, eu vou ver o meu filho curado, eu vou ver minha filha curada, eu vou entrar por essa porta de trabalho. O que falta é você ter a fé e usar a tua fé. Louvado seja Deus e agradecido, porque o Deus você tem. Então use a fé que você tem nesse Deus. Ele é poderoso para fazer todas as coisas que pedimos e cremos que Ele pode fazer. Louvado seja Deus, o que você precisa é ter fé, é não perder a fé, é crer, porque Deus é poderoso para fazer todas as coisas. Vamos encerrar? Então falaram para eles que eles estavam no templo falando da palavra de Deus. Então foi o capitão com os servidores e os trouxeram. Aí foram lá onde os apóstolos estavam e buscaram de novo os apóstolos, presta atenção. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe. Não com violência, né? Não usaram de violência, porque eles temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo, os apresentaram ao conselho. E ao sumo sacerdote os interrogou, dizendo. Aí o que acontece? Mandaram buscar os apóstolos novamente na presença dos sumos sacerdotes. E aí começou a interrogar eles, né? E preste atenção como foi a interrogação. Nós vos aconselhamos nos expressamente que não ensinasses. Eles chamaram os apóstolos e falaram para os apóstolos. Nós aconselhamos vocês, nós nos ademoestamos, que é assim que está escrito na Bíblia, para que vocês não ensinassem, para que vocês não falassem desse Cristo. E olha só, para que não ensinasses nesse nome. Eles não queriam que eles levassem o evangelho usando o nome de Jesus Cristo. Eles não queriam que eles falassem da palavra de Deus usando o nome de Jesus Cristo. Eles não queriam que nada fosse ensinado através do nome de Jesus Cristo. E eles estavam falando isso para os apóstolos. E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina. Olha aí. E quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Aí eles estavam falando, né? Que os apóstolos estavam falando que eles eram culpados sobre o sangue de Cristo. Sobre o sangue derramado de Cristo. E eles são culpados pelo sangue derramado de Cristo. Tanto é que eles mesmos se amaldiçoaram, né? Eles mesmos amaldiçoaram por causa do sangue derramado de Cristo. E o que aconteceu? Porém, respondendo Pedro, aí o apóstolo responde para os sacerdotes. Pedro e os apóstolos disseram, mas importa, presta atenção, mas importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos pais ressuscitou a Jesus, a qual vós matastes. Eles falaram para Pedro, para os apóstolos, não falar isso. E Pedro estava falando com toda a autoridade do céu, com todo o poder de Deus. Pedro estava falando, era para eles. Pedro não estava só falando no templo, não. Pedro estava agora à frente deles, falando para eles.
Porém, respondendo Pedro e os apóstolos todos, disseram: mas importa obedecer a Deus. Está ouvindo? O que importa é você obedecer a palavra de Deus, é crer em Deus. Olha só, a Deus do que os homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a qual vós matastes, suspendendo no madeiro. Foi eles que mataram Jesus. Os apóstolos disseram isso. O inferno diz isso. Satanás diz isso. Que foi eles mesmos que colocaram Jesus no madeiro, porque obedeceram à voz de Satanás. Crucificam, suspende no madeiro, crucifica, acaba com ele, tira a vida dele. Eles ouviram a voz do maligno todo o tempo, instruindo eles. Judas ouviu a voz de Satanás dizendo: trai ele, vende ele. Pedro ouviu a voz de Satanás dizendo: nega ele. Está entendendo? Louvado seja Deus. Não escutem vozes contra Cristo. Tem vozes aí contra Cristo. O diabo tem usado bocas contra Deus, contra Cristo. Louvado seja Deus, mas não dê ouvido a essas vozes. E aí Pedro, como apóstolo, cheio de poder de Deus, disse o quê? Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador. Olha aí. Por isso que é importante, a voz de Deus não é a voz dos homens. A voz dos homens foi matar a Jesus, crucificar a Jesus. Mas a voz de Deus foi: filhos, levanta, sai do sepulcro, porque eu te dou a vida eterna. Eu te dou a vida eterna e tu és príncipe, tu não és. Louvado seja Deus, engrandecido um perdedor, tu és o meu filho amado. Foi isso que Deus disse para Jesus: tu és o meu filho amado. Louvado seja Deus, agradecido. Ei, dá para você entender que você tem que ouvir mais a voz de Deus do que a voz do diabo que fala por certas bocas? Dá para você ouvir mais a palavra de Deus do que a voz dos teus inimigos, do que a voz dos invejosos? Dá para você ouvir a voz de Deus do que a voz contra que fala contra você? A quem vocês têm dado ouvido? Dê ouvido à palavra de Deus. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo no madeiro. Deus, com sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e remissão dos seus pecados. Louvado seja Deus. E eles eram testemunha. Eles falam: e nós somos testemunha, porque Pedro e os apóstolos viram Jesus ressuscitado. Eles viram Jesus subir ao céu. Os apóstolos viram Jesus subir ao céu com vida, com vida. Louvado seja Deus. Os apóstolos podiam falar porque eles viram isso. Eles viram o Jesus vivo, eles viram Jesus morto, eles viram Jesus ressuscitado, eles viram Jesus subir ao Pai. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. E ele diz aqui: príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Você já ouviu pessoas dizerem assim: eu ainda não sou batizada com o Espírito Santo. Quer ser batizado com o Espírito Santo? Obedece a Deus. Obedece a palavra de Deus. Quer ser batizado com o Espírito Santo? Olha só. Pedro falou aqui: e nós somos testemunhas acerca dessas palavras. Nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. O Espírito Santo é dado àqueles que obedecem a Deus. Que obediência? Quando você crê que Deus deu o Filho dele pela tua vida, pela minha vida, pela nossa salvação, para o nosso arrependimento. Para o nosso arrependimento, para que a gente se arrependa do nosso pecado. Quando você crê, louvado seja Deus nisso, você é batizado com o Espírito Santo.
Quando você obedece a palavra de Deus, quando o Senhor Deus falou, creia no meu filho, creia em Jesus Cristo, creia em Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. E o Espírito Santo, ele representa a salvação em nossa vida. O Espírito Santo representa o selo na nossa vida de salvação. Então, quando nós obedecemos, nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Nós recebemos o Espírito Santo de Deus, porque você crê no Senhor Jesus, porque você crê no Salvador. E esse Salvador nos leva ao arrependimento. Louvado, e nos leva à salvação. Jesus é o caminho, a verdade e a vida para a salvação. Não foi pastor que deu a vida dele por você. Não foi o padre, não foi o papa, não foi tua mãe, não foi teu pai. Foi o Filho de Deus. Foi o Filho de Deus. Foi ele que deu a vida por você, que deu a vida por mim. Então só ele pode nos salvar. Pedro não pode te salvar, João não pode te salvar. Eles estavam aqui pregando a palavra que Jesus Cristo salva. Eles não estavam falando que ele salva. Eles não estavam. João não falou eu salvo. Pedro não falou eu salvo. Ele falou que Jesus salva. Então, quando você crê no teu Salvador, você recebe o Espírito Santo da tua vida. Você é selado pelo Espírito Santo. A salvação está garantida na tua vida. Entendeu? Essa foi a palavra, gente. Creia, ore com fé. Não é você que faz, não é eu que faço, é Deus que faz. É a tua fé nesse Deus que vai acontecer o milagre na tua casa, que vai acontecer um milagre na tua família, que vai acontecer um milagre no teu casamento, que vai acontecer um milagre no teu trabalho. É a tua fé, é você saber, Deus, tu és poderoso, tu é maior do que os meus inimigos, tu é maior do que aqueles que querem o meu mal, tu é maior do que aqueles que querem a minha morte, tu é maior do que aqueles que têm inveja da minha vida, tu é maior do que a feitiçaria, do que a macumbaria, tu é maior do que potestade e principado, tu és maior, louvado seja Deus, engrandecido. Dá para você entender da grandeza, do tamanho, do poder de Deus. Quando nós entendermos a grandeza, o tamanho do poder de Deus, nós vamos viver milagres. Nós vamos viver o impossível.